Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal Seguindo a Bíblia e nós estamos iniciando mais um estudo da playlist Dicas e Conselhos para Vencer o Pecado. Vamos falar contra a mentira, que é um mal que infelizmente acompanha muitas pessoas mesmo depois de ter se convertido, depois de ter entregado suas vidas ao Senhor Jesus. Mas a orientação de Paulo aqui em Efésios capítulo 4, versículo 25 é essa: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Ou seja, temos que ser sempre verdadeiros, temos que sempre falar a verdade. O Senhor Jesus, falando contra a mentira em João capítulo 8, versículo 44, diz assim: vós tendes por pai, melhor dizendo, ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O Senhor Jesus dá aqui ao diabo o título de criador da mentira. Ele é chamado pelo Senhor Jesus de o pai da mentira. Então, se nós não queremos nos tornar filhos do diabo, nós temos que seguir o conselho que Paulo dá: deixai a mentira e falai sempre a verdade. Ou seja, nós não podemos apelar para a mentira em nenhuma das circunstâncias, porque em Apocalipse capítulo 21, no versículo 8, tem algo que é importante a gente atentar, porque diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, preste atenção no detalhe, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O que eu entendo com essa expressão, a todos os mentirosos? Porque existe várias situações onde a pessoa ela pode ser levada a mentir. Um exemplo é Isaías, no capítulo 28, no versículo 17, fala que a pessoa pode mentir para tentar se proteger, né, de alguma coisa. Diz assim: e regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. O refúgio da mentira. Quantas pessoas tentam se refugiar, se proteger por trás de uma mentira? Ela tem diante dela uma iminente ameaça, e ela, para não ser prejudicada, ela se esconde, ela se refugia na mentira. Ela faz da mentira o seu refúgio. Ela até se protege naquele momento por algo que ela inventou, por uma história que ela colocou para se proteger. Então, todos os mentirosos receberão a condenação da alma, vão para a segunda morte. Então, existem aqueles que mentem para se proteger, né? Como a gente leu aqui, que fazem da mentira o seu refúgio. Os que mentem por brincadeira, como está escrito lá em Juízes, né? A gente vê a história de Sansão, que brincou com Dalila, ao invés de ele simplesmente não falar qual era o segredo da sua força, ele revelou, contando ali a Dalila mentiras, né? Mentiras com respeito à força dele. Falou que se amarrasse com cordas novas, com tendões frescos, e depois disso Dalila disse para ele: então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. É dizer, Sansão brincando, mentindo para Dalila. Outra passagem que a gente pode afirmar, né, que existem aqueles que brincam com a mentira, é Provérbios capítulo 26, no versículo 19, que diz assim: assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeiras. Fala que aquele, como um louco que lança flechas e morte, é aquele que
engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Quer dizer, nem por brincadeira a mentira deve ser dita. É importante a gente atentar para isso. E aproveitando que estamos entrando aí no mês de abril, quem nunca ouviu aquela expressão, né? 1º de abril, passou, você não viu, enganei o bobo na casca do ovo, enfim, brincadeiras como essa de mentira, e que a gente sabe que é do agrado. Quem ganha com isso é somente o diabo, porque infelizmente antes com mais frequência, mas atualmente nem tanto, mas antigamente se ouvia muito no 1º de abril as brincadeiras de mentira, né? O 1º de abril passou, você não viu, aquele ditado que era usado nessa época. Então, mesmo brincando, a mentira é errada, a mentira não deve ser dita em situação nenhuma. O que quer prejudicar alguém, né? Quando a gente fala de todos os mentirosos, a gente fala também daquele que quer prejudicar alguém com a mentira. A gente vê lá no livro de Reis, no capítulo 13 e no versículo 18, aonde você pode ler o texto todo para você entender melhor. Eu não vou ler tudo aqui para a gente não estender muito esse estudo, mas um profeta velho enganou um profeta que Deus estava usando, né? E eu vou ler aqui um trecho que diz assim, 1 Reis 13, 18. E ele disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à sua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Ou seja, esse profeta mentiu e acabou prejudicando o outro. Porque se você ler a história toda, o profeta, o qual Deus tinha falado de verdade, por ele ter ouvido esse daqui que Deus não tinha falado, mas ele mentiu, esse profeta que recebeu a missão de Deus foi morto por um leão por ter desobedecido a Deus, mas foi prejudicado por esse aqui que o mentiu. Entendeu? Então, o que quer prejudicar ou o que prejudica alguém com mentira, os que mentem para tirar proveito da situação, para tentar se beneficiar. Eu não vou ler o texto aqui, mas você pode conferir isso em Samuel, no capítulo 1, né? 2 Samuel, capítulo 1, do 5 ao 10, que um rapaz vai dar a notícia a Davi, como se ele estivesse dando uma boa notícia, falando que ele tinha matado Saul, sendo que Saul tinha se atirado sobre a sua espada e se matado. Então ele tentou mentir para tirar proveito da situação, para ver se receberia alguma recompensa, levou a coroa de Saul para Davi, enfim, ele quis tirar algum proveito dessa situação, mas ele acabou sendo morto. Enfim, a mentira ela só traz prejuízos, tanto que a Bíblia fala em Provérbios 19:5, né, que aquele que mente não escapará. Isaías, Provérbios 13:5, né, que o justo odeia a palavra da mentira. A pessoa que é justa, a pessoa que é honesta, ela não recorre à mentira, ela sofre o dano, mas não usa da mentira. Salmo 5, versículo 6, os mentirosos serão destruídos, como está escrito em Apocalipse que nós lemos, né? Apocalipse capítulo 21, versículo 8, nós lemos aí que todos os mentirosos, nós falamos aí, né, da lista dos mentirosos, pelo menos alguns que nós destacamos aqui: os que mentem para se defender, os que mentem por brincadeira, os que quer prejudicar alguém ou que prejudicam alguém por mentira, os que mentem para tirar proveito da situação ou para tentar se beneficiar. Então, a Bíblia deixa claro aqui que os mentirosos, eles ficarão de fora, eles não terão a salvação. Apocalipse 22, versículo 15, mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e a qualquer que ama e comete a mentira. Não deixe a mentira fazer parte da sua vida, tá bom? Seja uma pessoa justa, perca com a verdade, não ganhe com a mentira, para você não ficar refém da mentira, para que você não encontre na mentira refúgio. Enfim, o refúgio da mentira, ele sempre vem a ruir, ele sempre vai cair, tá bom? Se você aprendeu com esse estudo, dê aí o seu like. Se não se inscreveu, se inscreva e volte para assistir os demais vídeos. Até o nosso próximo estudo.